Israel, grande potência, destrói bases iranianas no Líbano com força brutal. A guerra está de volta ao Oriente Médio, e o equilíbrio de poder pode mudar a qualquer momento. Será que o Irã vai retaliar? Não perca o desenrolar dessa crise. Inscreva-se agora e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Nos últimos meses, parecia que o Oriente Médio havia alcançado um respiro, com as tensões diminuindo, ainda que temporariamente. No entanto, como muitas vezes ocorre na região, a calma foi quebrada por um bombardeio israelense de grandes proporções. Israel, grande potência militar na região, não perdeu tempo e atacou diretamente instalações iranianas localizadas no Líbano. O alvo: infraestruturas militares que supostamente serviam de apoio para os interesses estratégicos do Irã. O impacto foi imediato, reacendendo uma chama de hostilidade que, por pouco, não incendiou novamente toda a região. Israel, sempre assertivo em suas operações, utilizou uma estratégia precisa: drones armados com explosivos, capazes de atingir os alvos com uma precisão cirúrgica. Este tipo de ataque não apenas destrói, mas envia uma mensagem clara. O objetivo de Israel, mais uma vez, era mostrar sua capacidade de defesa e dissuadir qualquer tentativa de expansão do poderio iraniano em solo libanês. O bombardeio foi um lembrete de que, mesmo após períodos de calmaria, a guerra pode ressurgir a qualquer momento, e sempre que isso acontece, o cenário de tensão se agrava. As repercussões dessa ação não demoraram a surgir. O Líbano, já fragilizado pela presença de forças iranianas em seu território, se viu novamente no centro de uma crise regional. O impacto imediato foi claro: uma escalada de retaliações e ameaças por parte de Teherã, que não deixaria de responder. Mas, como sempre, o ciclo de reações e contra-ataques só eleva ainda mais a tensão, com os países da região observando atentamente o desenrolar dos eventos. E enquanto isso, um novo conflito começa a tomar forma, com o potencial de arrastar outras potências regionais para o centro da disputa. Israel, sempre na vanguarda da tecnologia militar, levou sua estratégia de ataques a um novo patamar com o uso de drones avançados. Estes não são simples dispositivos voadores, são armas de alta precisão, carregadas com explosivos e capazes de destruir alvos com uma exatidão impressionante. O objetivo foi claro: desmantelar as infraestruturas de defesa do Irã no Líbano, atingindo bases secretas, arsenais de armas e até sistemas de mísseis. Este tipo de operação não é só sobre força militar, é uma jogada estratégica para enfraquecer as capacidades de retaliar e interromper os planos do inimigo. O uso de drones tem se mostrado um truque eficaz para Israel, especialmente considerando a natureza delicada da região. A habilidade de atacar de maneira rápida e precisa com drones diminui o risco de perda de vidas em campo e limita os danos colaterais. Quando se pensa em guerra, a imagem de grandes batalhas no solo, com soldados enfrentando-se diretamente, parece distante. O futuro da guerra, no entanto, se desenha no céu, onde as potências, como Israel, não precisam mais colocar suas tropas no chão para alcançar seus objetivos. Em vez disso, a tecnologia faz o trabalho pesado, mirando e destruindo de longe. E isso, no caso de Israel, é uma vantagem decisiva, pois permite atacar instalações iranianas sem causar uma retaliação imediata que envolva tropas em terra. Ao atacar essas instalações, Israel não apenas neutralizou capacidades militares iranianas, mas também enviou uma mensagem de poder e controle sobre o espaço aéreo e a capacidade de ação à distância. Por mais que o Irã tenha um exército considerável, o domínio de Israel sobre as tecnologias de drones muda a dinâmica do conflito. Isso não é mais uma guerra convencional. É uma disputa de alta tecnologia, onde quem controla os céus tem a vantagem. E quando se trata de uma grande potência como Israel, a resposta do Irã precisa ser muito mais estratégica, pois um contra-ataque no estilo tradicional não seria eficaz contra um inimigo que pode destruir alvos antes mesmo de ser visto. A resposta do Irã não demorou a chegar, e logo as defesas iranianas estavam em alerta máximo. Não se pode subestimar o poder de uma nação que, apesar de estar em uma posição desvantajosa, tem vasta experiência em conflitos e sabe como utilizar suas armas de forma estratégica. As primeiras reações foram em grande parte de contenção, mas rapidamente, Teherã decidiu mostrar que não ficaria impune diante dos ataques. Ativando seu sofisticado sistema de mísseis, o Irã lançou uma série de mísseis em direção a Israel. O objetivo não era apenas retaliar,
mas também desafiar a superioridade aérea de Israel, tentando estabelecer um equilíbrio de forças na região. Os mísseis iranianos, projetados para atingir alvos estratégicos, não eram simples ameaças, eram um claro aviso de que a escalada estava em pleno curso. A ação também sinalizou um aumento significativo nas tensões entre os dois países, com a possibilidade de um confronto direto se tornando cada vez mais real. Ao lançar esses mísseis, o Irã visava não apenas destruir infraestruturas militares de Israel, mas também testar os limites da defesa israelense, conhecida por sua eficiência e sofisticação. A ameaça de um ataque em grande escala estava no ar, e o que antes era uma guerra de movimentos discretos se tornava uma guerra aberta de retaliações. Enquanto o Irã se preparava para possíveis represálias, o risco de um conflito total aumentava a cada hora. Ambos os países, conscientes do enorme poder de destruição que estavam manipulando, estavam à beira de um confronto direto, com o futuro da região em jogo. O cenário se tornava cada vez mais imprevisível, e enquanto o Irã se armava com mísseis, Israel se preparava para uma possível defesa aérea de alto nível. Mas, como sempre, em situações como essa, cada ação desencadeia uma reação, e o que parecia ser uma represália estratégica poderia rapidamente se transformar em um conflito total. No final, a pergunta era: até onde ambos os lados iriam para proteger seus interesses, sem que isso fosse o estupim de uma guerra regional? Enquanto a tensão entre Israel e Irã no Líbano tomava proporções alarmantes, outras potências também começavam a se envolver em conflitos regionais que envolviam seus próprios interesses estratégicos. No Iêmen, por exemplo, as forças britânicas deram um passo ousado ao atacar um navio que abastecia os Houthis com petróleo. Para entender o peso desse movimento, é preciso compreender o papel do petróleo na guerra. O combustível é essencial para manter a maquinaria de guerra em funcionamento, e ao cortar o abastecimento, o Reino Unido visava enfraquecer uma das fontes primárias de poder dos Houthis, aliados ao Irã. A operação foi um golpe direto contra a capacidade de luta do grupo, demonstrando a disposição do Reino Unido em agir para proteger seus interesses na região. O Iêmen, há anos em guerra civil, se tornou um campo de batalha não só para forças locais, mas também para potências estrangeiras, cada uma tentando manipular o jogo a seu favor. Nesse cenário, os Houthis têm sido uma força insurgente que, com o apoio do Irã, vem desafiando as autoridades do governo iemenita e da coalizão liderada pela Arábia Saudita. O ataque britânico foi uma tentativa clara de alterar a dinâmica do poder no país, enfraquecendo o apoio logístico dos Houthis. Embora o impacto imediato da ação tenha sido a destruição de um navio de suprimentos, a mensagem mais profunda era sobre o controle das rotas de abastecimento e do domínio estratégico da região. Esse ataque não foi uma ação isolada, mas parte de uma estratégia maior do Reino Unido para minar as forças iranianas no Oriente Médio. Ao interferir diretamente no apoio aos Houthis, Londres envia uma mensagem de que não hesita em usar sua força militar quando necessário. Mais importante, isso demonstra o entrelaçamento das guerras regionais, onde o poder de uma nação não se mede apenas pela força militar, mas também pela capacidade de interferir em pontos estratégicos, controlando os fluxos de recursos que sustentam essas batalhas. A situação no Iêmen, assim como no Líbano, é uma lembrança de que cada ação em uma ponta do Oriente Médio pode repercutir nas mais diversas frentes. A situação no Oriente Médio ganhou uma nova camada de complexidade quando a Rússia anunciou seu apoio militar ao Irã. Em um movimento que certamente atraiu a atenção de potências ocidentais e regionais, Moscou enviou helicópteros de combate para fortalecer a defesa aérea do Irã. Para muitos analistas, essa decisão representou mais do que uma simples ajuda militar. Foi uma declaração de aliança estratégica entre dois países que compartilham interesses comuns na região. O fornecimento desses helicópteros não é apenas uma ajuda tática, mas também um sinal claro de que a Rússia não está disposta a permitir que o Ocidente ganhe vantagem sobre seus aliados no Oriente Médio. O impacto desse apoio russo vai muito além de uma simples troca de equipamentos militares. Com os helicópteros de combate, o Irã agora tem uma capacidade de resposta aérea mais forte, o que complica ainda mais a equação para Israel e outros atores na região. A entrega desses equipamentos pode equilibrar, de certa forma, a balança de poder entre as potências, tornando mais difícil para Israel realizar ataques sem considerar uma possível retaliação aérea eficiente. Esse movimento também implica uma mudança nas alianças no Oriente Médio,
com a Rússia se posicionando como um dos principais apoiadores do regime iraniano e oferecendo a Teherã não só os meios, mas também a confiança necessária para enfrentar seus inimigos. Porém, o apoio da Rússia ao Irã não se limita apenas ao envio de helicópteros. É um reflexo de uma estratégia mais ampla da Rússia para afirmar sua influência na região e confrontar o domínio das potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos. Em um contexto mais amplo, a entrega desses helicópteros também enfraquece as opções de intervenção ocidental, já que qualquer ação contra o Irã se tornaria uma operação mais arriscada, envolvendo não só forças iranianas, mas também o poderio militar russo. Assim, o Oriente Médio se torna um tabuleiro de xadrez onde cada movimento de uma potência externa tem implicações de longo prazo, complicando ainda mais a já volátil situação. As intervenções de Israel e seus aliados no Oriente Médio estão mudando rapidamente o equilíbrio de poder na região. A estratégia militar de Israel, que inclui bombardeios precisos e o uso de drones, tem gerado uma reação em cadeia, com países como o Irã e até mesmo a Rússia reforçando suas defesas e alianças. Essas movimentações não são apenas uma resposta à ação de Israel, mas um reflexo de uma nova dinâmica geopolítica, onde as potências locais e globais estão se reposicionando para garantir seus interesses estratégicos. O impacto dessas intervenções é claro. O Oriente Médio, já um caldeirão de conflitos, se aproxima de um ponto de ebulição, onde uma guerra em grande escala não pode ser descartada. A situação está ficando ainda mais tensa à medida que outras potências regionais, como a Arábia Saudita e a Turquia, também entram no jogo, cada uma com suas próprias ambições. A Arábia Saudita, por exemplo, tem interesses diretos na contenção do poder iraniano, enquanto a Turquia está se posicionando de forma estratégica, aproveitando sua posição única entre o Ocidente e o Oriente. Se uma guerra de grandes proporções se desencadear, as potências globais, como os Estados Unidos e a Rússia, também podem se ver envolvidas, ampliando o conflito para uma escala internacional. A pergunta que fica no ar é: até onde esses países estão dispostos a ir para garantir sua supremacia na região? A escalada das tensões no Oriente Médio mostra que o cenário atual está longe de ser estático. Cada novo movimento de uma grande potência pode desencadear uma resposta de outra, criando um ciclo de ação e reação que aumenta as chances de um conflito generalizado. As intervenções militares de Israel e seus aliados são apenas o começo de um jogo muito maior. A possibilidade de um conflito mais amplo envolvendo potências globais não é uma mera especulação, é uma ameaça real que pode transformar o Oriente Médio em um campo de batalha global. A questão agora é: quem tomará a frente nesse jogo geopolítico arriscado e até onde cada potência estará disposta a ir para alcançar seus objetivos? Israel, grande potência, está levando a guerra a um novo nível. E você, o que acha dessa escalada? A situação vai piorar? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder o que vem a seguir.